pode abrir a câmera aí pra gente? Bom dia, Edio, tudo bem? Bom dia, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, a TV Sul também. A gente está sempre à disposição aí para conseguir também contribuir e mostrar o que a gente tem feito na CIVA pelo nosso desenvolvimento aqui. Muito bom. Antes da gente entrar no papo da CIVA, gente, eu sou obrigada, né, a fazer esse comentário. O Edio é uma pessoa incrível que eu conheci há alguns anos atrás, né? Não sei exatamente, agora não me lembro, 2017 ou 18, eu acho, né? Por aí. O Edio, que é lá da Cisdado, empresa que desenvolveu todo o layout do portal UAU, né? Lá começou com layout, aí, né, vai mudando, vai aprimorando e tal, mas desde o primeiro momento em que desenvolvemos a ideia do portal UAU, a gente já se apaixonou, foi exatamente como a gente imaginava, né? Então, é um profissional, assim, que a gente tem o maior carinho, tanto eu quanto a Grazi, né, que fomos aí as idealizadoras do portal UAU, que está aí hoje, só cresce, né? E sempre lá com a Cisdado. E qualquer coisa que dá, a gente corre e os meninos lá já nos atendem. O projeto na época, assim, o que a gente conversou, as ideias que vocês trouxeram, era realmente fazer uma aproximação, criar uma experiência para o público que fosse diferente da que já existia. Né? Então, a gente entender um pouco mais de como a gente poderia chegar nele e de acordo com o que a gente vinha estudando e na área de internet, a gente se baseia muito em números, né? Por isso que a gente hoje vai falar da CIVA, é verdade. Né? Tudo é números, né? Tudo estatística. Números, né? Na área, a gente fez um levantamento do tipo de público-alvo, de como a gente poderia atender, quais eram as pesquisas que mais estavam em voga naquele momento e também baseado no estudo de acessos na nossa região, a gente chegou num contexto que foi aquele projeto, né, que tem dado muito certo. A gente constantemente tem visto ali realmente formas de melhorar a experiência, né? Porque uma pessoa ela volta a um site quando ela tem uma boa experiência e ela fica quando ela consegue fazer com que essa experiência se perpetue dentro dele. Então esse engajamento, essa conversão, tudo a gente estuda e consegue estar sempre trabalhando em cima dela. E os resultados têm se apresentado aí como prova disso. E isso que tu falou, realmente, assim, porque tem alguns sites que a gente entra que a gente desiste, né? Exato. A gente desiste, porque a gente fica atrapalhado, não acha as coisas ali, isso é extremamente importante. E realmente, assim, se a gente for analisar, tudo é números, né? E a minha fala que não gosto de matemática. Viu como a gente fala umas coisas bobas? Eu, por exemplo, eu adoro estatística. Como é que eu não vou gostar de números, né? Eu adoro olhar estatística. E essa parte da tecnologia, da tua área, né, da Cisdado, deve ser uma loucura, né, Edio? Porque o negócio é muito louco, né? É um desafio. Assim, a gente, ao longo do tempo, vai entendendo que tudo são métricas, né? Assim, dentro do negócio, a gente tem um conceito na área de tecnologia que é chamado data-driven, né? Ou seja, o comportamento é baseado em dados. Então, tudo que a gente hoje vai desenvolver ou vai, de alguma forma, assim, criar junto com o cliente ou com qualquer meio de comunicação, a gente primeiro faz um estudo. Esse estudo, né, a gente metrifica uma ou outra coisa, um ou outro meio que a gente quer atingir e dentro dele a gente se baseia para desenvolver. Tem um outro projeto que a gente usa também junto com uma referência que é um site baseado na experiência do usuário, onde ele vai dando o calor de cada área de um projeto. Por exemplo, nessa área aqui, a gente vai vendo que no próprio Google tem isso, né, o mapa de calor. Então, em todos os acessos que tem, ele vai mostrando que o usuário tem a tendência a ir mais para aquele lado. Então, a gente explora aquele lado para um outro fim que a gente quer converter mais rápido. Como também, às vezes, tem uma informação muito relevante, ou a questão publicitária, ou qualquer meio que a gente pode, de alguma forma, estar usufruindo e oferecendo para o usuário com uma facilidade, a gente vai ajustando. Teve um site, um tempo atrás, que a gente lançou, a gente achou, no acompanhamento do lançamento e ao longo dos primeiros meses ali, a gente viu que o pessoal tinha uma tendência a clicar em cima de um título que ele não tinha link. Então, a gente viu, mas por que ele está clicando nisso? Aí, na experiência, no uso, como a gente foi acompanhando, a gente viu que, não, mas ele realmente dá a entender que ele é um link. Ou seja, para nós que, né, a gente... Inicialmente, na idealização dele, a gente viu que talvez aquilo não fosse tão relevante para o usuário, foi. Então, a gente, baseado em dados, baseado no que a gente acompanha no estudo com o cliente, a gente criou aquele link e converteu mais ainda. Ou seja, inclusive, alguns sites, né, às vezes alguma grafia que a gente coloca de uma forma escrita à mão, ele tem uma tendência maior a pessoa a querer saber o que é mais aquilo do que, às vezes, um padrão, sabe? Então, tudo isso
Todas essas métricas a gente vai são avaliadas para a gente conseguir chegar no resultado. Por isso que eu digo data-driven, né? As nossas ações são baseadas na leitura dos dados. Isso é muito bom. Que interessante. Eu vou aproveitar, né, que o Ed está aqui, porque eu acho que é um assunto super interessante. Eu acho que tem a ver também com esse propósito, porque é uma das profissões, assim, o TI, que tem, né? Só vai, né, Edio? Hoje a carência de profissionais nesse segmento é muito grande. A gente tem, assim, né, tem aberto muito mais postos do que pessoas realmente preparadas para esse negócio. Então, por isso que está tendo esse incentivo muito grande na área de tecnologia, polos, cursos, polos de educação. O fomento também do nosso estado na área de inovação tem sido assim um dos nortes. Isso tem ajudado muito a desenvolver a área de tecnologia no nosso estado, né? E no mundo, né? Hoje uma pessoa que trabalha na área de tecnologia, ela pode morar em Araranguá e atender para a Europa, Estados Unidos ou São Paulo. Hoje nós temos um grupo de colaboradores que é de fora da nossa cidade. Todos trabalham home office. E isso acontece com várias empresas. É uma realidade que, assim, né? Se a gente se fecha, às vezes, numa determinada geografia, a gente deixa de absorver gente, né, que poderia estar contribuindo e levando o negócio para um outro patamar. Ou seja, essa estrutura de tecnologia, ela tem se tornado... A necessidade da tecnologia, ela aumentou muito. Então, a carência de profissionais também. É um tempo... Essa curva, né, como a gente está falando de métrica, essa curva, ela vai levar um tempo até conseguir suprir. Claro, tem muitas alternativas, né? A gente consegue automatizar muita coisa, consegue criar novos conceitos, mas ainda falta muito para a gente conseguir chegar no melhor nível ou seja, pessoas trabalhando para oportunidades criadas. E não esse encontro, por enquanto, não está casando, Ainda né? não, está muito aquecido, falta mão de obra, inclusive tem iniciativas de várias frentes aí para fomentar a programação, para fomentar, por exemplo, que as pessoas aprendam mais essa parte lógica, técnica. Inclusive, a própria matemática ajuda muito a entender o pensamento racional, lógico. Ou seja, na tecnologia tudo como se diz, if e else, né? Ou seja, tudo é uma lógica, não existe uma coisa que não é lógica. Então, não existe achismo. Não existe achismo. Então, é importante que isso fique claro, né? Que quem realmente quer, eu quero buscar esse caminho, é um bom caminho aí para os próximos anos. A gente só vê que tudo está virando tecnologia, né? A advocacia está dependendo cada vez mais da tecnologia, o ramo da matemática, da TV também está virando tecnologia. Esses dias até, a gente estava com um colaborador nosso lá de São Paulo, a esposa dele é professora de português. Na pandemia, deu uma baixa muito grande na questão de oportunidades e ele disse, bom, o que a gente pode estar fazendo agora para suprir essa falta? Ela foi fazer marketing para a internet, criar conteúdo para empresas de tecnologia. Ou seja, existia uma carência, ela já tinha uma qualidade e tinha oportunidade. E não tinha gente para suprir aquela necessidade. Ou seja, dessa necessidade mudou a visão dela, inclusive em relação ao posto de trabalho. Como professora de português, de letras, né? Ela se direcionou para a área de tecnologia. Foi bem legal. E a mão de obra especializada é a dor da maioria das empresas, dos empresários. É o que a gente mais ouve, né? Tem vaga, mas não tem mão de obra especializada. É uma coisa, assim, impressionante. E tu, desde criança, já teve, assim, já percebeu que o teu caminho era... Eu assim, desde os 6, 7 anos ali, quando eu vi o computador pela primeira vez, era aquela telinha verde, eu já gostei daquilo lá, eu olhei assim, já que legal. Achou interessante. Já não queria mais sair lá da frente. Aí depois as coisas foram mudando, a gente foi também... Entrei num curso de informática na época, acho que era em 93, 94, ainda não era nem o Windows 95. E dali eu já virei aquele rato de escola, né? Fui lá, ia lá para dentro, ia todo dia depois da escola, eu estudava aqui no Castro Alves, depois ia ali para o Grêmio Fronteira, que tinha uma escola lá em cima, e ficava lá a tarde inteira lá incomodando e ia aprendendo. Até que um dia que a mãe comprou um computador para eu ficar mais em casa, porque o meu foco era buscar aquilo ali, né? Então foi bem legal, aquilo foi um início para mim, de lá para cá gostei bastante, sempre... Eu gosto de brincar, eu aprendi a programar antes de matemática, basicamente, porque com 9 anos eu já fazia os scriptzinhos ali, já fazia algumas coisas. Depois eu vi que era tudo muito parecido, né? Então foi bom, assim, para mim, uma experiência boa. Vivo disso até hoje. E eu acho que as coisas, a tecnologia, ela é uma ferramenta para tu conseguir criar as coisas, né? Igual um quadro, uma arte, por exemplo. Um artista tem uma visão, ele vai lá e desenha isso num quadro, né? O programador, né, ou talvez eu me encaixo como programador empreendedor, eu vejo um software
e vou lá e vou criando ele até chegar naquele resultado. E a gente vai aperfeiçoando, claro, né? É quase que uma arte, por isso que gruda tanto. Eu ia dizer, é uma arte, sem dúvida, né? O que tu considerarias uma coisa assim inadmissível num site? Por exemplo, a pessoa entrou lá no site e tu diria, cara, isso aqui nunca vai funcionar, isso aqui é o maior erro que a pessoa pode ter lá no site dela, vai gerar uma experiência muito ruim. Então, hoje assim, né, o primeiro passo que a gente não considera inadmissível é a lentidão. A gente passa 2 segundos ali esperando no site, tu já vai fazer outra coisa, porque a gente está muito dinâmico, assim, muito. Né? Outra questão também é a estrutura, por exemplo, assim, de conversão. A gente hoje, o site ele tem que obedecer um propósito. Qual é o propósito dele? Ou é divulgar a tua marca, ou é ser uma referência institucional, ou é oferecer conteúdo. Ele tem que atender aquela expectativa. E para cada novo projeto que a gente vai trabalhar, a gente faz a mesma pergunta. Qual é o propósito do site? Eu quero oferecer conteúdo, eu quero só ter um lugar de consultivo, de vendas, um e-commerce, né? Até como foi criado da própria Ótica Miguel, que foi lançado há pouco tempo também. O objetivo qual é? É vender, mas também causar... Fizeram? Foi, a gente fez. Ah, que maravilha! Miguel tá faceiro com o site dele. Esse Jojo... tu fala lá, hein? Que agora a pessoa não precisa nem sair de casa para escolher, né? Mesma qualidade, tudo certinho, como se estivesse lá dentro da loja. Isso. Eu ainda prefiro ir na loja, né? Que eu gosto de tomar aquele cafezinho lá na Ótica Miguel. Isso. Mas isso é uma tendência muito forte, né, Ed? Isso. Eu estava outro dia, acho que umas 2 semanas atrás, estava conversando com o pessoal aí, os comerciantes e tal. Tem até pessoal de restaurante também migrando e fechando as portas, assim, ou já pensando em fechar a sua loja física porque não tem mais sentido. E eu acho que as lives durante a pandemia também deram essa alavancada, né? Para alguns comerciantes olharem ainda mais. Porque tinha lá seu Instagram e tal, aquela coisinha, mas tiveram que aprender na marra durante a pandemia a vender online. E aí estão vendo que cada vez mais o consumidor vem se comportando assim, né? Tanto que a pandemia passou e as lojas continuam fazendo lives, estão lá com a sua porta aberta, mas continuam fazendo live. E muitas pensando em fechar as portas. Exato. Hoje, assim, existe uma mudança de comportamento, né? Pós-pandemia ali, o início da pandemia, que realmente o pessoal buscou mais o online, né? Mas hoje eu vou dizer assim, dependendo do contexto, do segmento, o pessoal ainda busca uma experiência, porque o online, ele é muito... por mais que a gente tenta aquecer aquele contato com uma dinâmica de lives ou uma dinâmica de postagens um pouco mais humana, mas esse contato, ele ainda faz muita diferença. Então, assim, quem realmente consegue adotar isso... Em 2015, tinha um evento da NRF, né, que é o maior evento de varejo do mundo, que acontece em Nova York todo início de ano. E naquele evento que eu vi via internet, a pegada foi, né, um conceito que eles criaram naquela época chamado Omnichannel. O que era Omnichannel? Né? Que as lojas, elas criavam aquela experiência, aquela estrutura bonita, e o pessoal ia para a internet, teoricamente, buscar os mesmos produtos com aquela estrutura. E eles prepararam os lojistas para quê? O público, ele está na internet. Por mais que ele esteja ali, ele está na internet. Então, tu tem que criar uma forma dentro da tua loja que facilite o entendimento da internet, mas que da internet também tu puxa aquele cliente para a tua loja física. E dentro da tua loja física, além de ser competitivo em relação ao preço, tu precisa também causar uma boa experiência. O teu vendedor, ele não é só alguém que vai oferecer o produto, mas ele é alguém que vai tirar as dúvidas daquele produto, vai fazer com que a pessoa entenda sobre de quais os valores que ela poderia aprender mais sobre aquele produto com o vendedor e dali converter em venda. Ou seja, essa mudança não é só ir para um lado ou só ir para outro, ela vai para todos os lados. Então, a partir desse momento que tu entende que ela veio de um site, ela entendeu que ela já sabe às vezes mais do produto do que o próprio vendedor, né? Porque são muitos produtos que o vendedor tem na loja.
mas ela tem que entender cada vez mais disso, ela tem que saber convencer, ó, tu viu esse produto em algum lugar? Ou seja, né, dificilmente um vendedor faz algumas perguntas óbvias assim, mas tu viu ele em algum lugar? O que tu achou? Qual foi a tua dúvida? O que a gente pode fazer para te ajudar a comprar esse produto? Então, a preparação das lojas é justamente essa, entender que hoje, pós-pandemia, a pessoa que acompanhava via internet também tem que trazê-la para dentro da loja e daquela experiência que ela vai ter, ela vai se tornar cliente cada vez mais relevante. Quem aqui não teve uma experiência ruim um dia que não voltou mais? Entende? Eu tive uma experiência ruim. A gente vive falando disso aqui no programa, sobre experiência, né? Isso, e é o que a gente precisa vender hoje. A gente compra experiência e a gente vende experiência. Se faz uma experiência ruim, a gente não vai ter mais aquele contato. Agora, se vender uma experiência boa, a gente vai fidelizar esse cliente, a gente vai abrir portas. Ele vai comprar pela internet sem outras dúvidas, sem mais, mas eu não conheço aquela loja. Não conheço, está lá. Tu compra muito pela internet? Compro. Sim, dependendo do produto, né? Quando é alguma coisa que eu não encontro muito aqui, eu vou para a internet, quando é alguma coisa mais específica, mas a maior parte eu gosto de ir provar, porque assim, quando é roupa é um pouco mais aqui próximo, mas dependendo quando é alguma coisa técnica, assim, aí a gente usa a internet, porque não é fácil, assim, né? Uma coisa muito específica ter aqui na região. Muito legal. Agora, o Ed falou de uma coisa que a gente boa lá no tempo, né? Curso de informática, olha só. A gente teve que fazer curso de informática, meu povo, né? Hoje em dia, a criança ali com 1 aninho, 2 aninhos, tá assim, ó. Não tem mais. Eu passei isso, gente. Eu ainda era da datilografia lá no jornal. Aí, um dia, o dono chegou e botou aquele monte de computador assim, e a gente agarrada lá na máquina de datilografia. Não quero ver esse negócio, não. E depois que aprende, nossa senhora. Eu tô aqui olhando o site da Ótica Miguel, vocês entram lá, óticamiguel.com.br, e é isso que a gente estava falando. Tem ali, ó, todos os produtos, categorias, relógios, óculos de sol. Então a pessoa com extrema facilidade já está com os valores ali, tem conteúdo também. Então, ficou ótimo. O Miguel tá todo babando com esse site dele. Mas é uma tendência, gente, é isso aí. Bom, tivemos uma pequena aulinha aqui com o Edio, mas agora nós vamos falar com ele na categoria de vice-presidente da CIVA. Afinal de contas, a CIVA está realizando, como eu falei, a 2ª edição da final do prêmio de matemática. A primeira edição aconteceu em 2019, depois aquela história, né, pandemia, ninguém fez nada. Então agora voltou a 2ª edição. Alunos de escolas públicas, 9º e 3º ano, é isso? Isso, exato. E agora, dia 3, será a final dentro das dependências da CIVA. Qual o objetivo da CIVA, Edio, em realizar esse torneio, esse campeonato entre os alunos? Então, o foco sempre foi a gente estimular a pessoa a aprender um pouco mais da área de exatas, né? Tá. Matemática, inicialmente, nas escolas, porque a gente sempre percebeu essa oportunidade de estímulo, né? Então, dentro de todas as frentes, na área empresarial, na área tecnológica, a gente sempre... esses é um assunto que causa um certo receio, mas... para quem gosta e para quem se estimula com a área de matemática, ver que pode usar isso a vida inteira. E o objetivo foi justamente esse, criar o estímulo dentro da rede pública de ensino, né, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal, oferecer também essa alternativa para que a pessoa possa se sentir cada vez mais capaz, né? Então, o prêmio e também a participação no prêmio faz com que o aluno reflita de como aquilo pode ajudar ele, tendo mais proximidade também com o meio social, a área empresarial, também tendo aquela oportunidade de, dentro da escola, ela poder mostrar o quão capaz ela é, né? Teve até um caso da primeira edição, que a menina conseguiu passar no vestibular de medicina, porque como ela fez o prêmio massivo de matemática, ela se sentiu tão estimulada e capaz que ela conseguiu fazer a prova e passou. Olha, e foi muito bom. Ou seja, o objetivo é justamente esse, né, João? A gente criar estímulo e uma valorização. Isso, porque energia boa com energia boa a gente faz com que as coisas evoluam, né? Então, quanto mais estímulo, quanto mais provocações a gente fizer nesse lado, mais a gente vai conseguir trazer o pessoal a se puxar mais, a ser mais reconhecido por aquilo que é bom. E às vezes, sem nem imaginar, pode estar despertando ali, de repente, até um futuro profissional dentro de uma área específica que envolva
muito a matemática, bem legal. A Fabiana da Massagem Energia Vital está aqui. Bom dia, lindeza. Que legal, meu filho optou por ciências da computação. É bom, então, para o futuro dele, né, Jamara? Ó, quem está dizendo aqui é ele, ó. Esse aqui é um especialista, com certeza, está numa área que não desempregado não vai ficar, com certeza. A gente, assim, eu gosto sempre de dizer, né, a pessoa, quando a gente vai contratar alguém, quando vai conversar com alguém para fazer algum negócio, é o quão apaixonado ele é por aquilo, né? Sempre isso ajuda muito, assim, a tu conseguir chegar num nível mais alto que tu puder, porque, né, aquilo é realmente um desafio, gosta, é um pedacinho de ti dentro de uma técnica, né? Então, se ele gosta da área de ciência da computação, ou se de alguma forma ele tem alguma tendência a gostar disso, né? Tem que... É igual uma sementinha quando a gente planta. Tem que regar para que ela cresça e vire uma árvore boa, né? Nas melhores condições. Então, mesma coisa, se ele de alguma forma tem uma vontade de estudar isso, né? Tem que criar a melhor forma com que ele aprenda aquilo, né? Que seja um bom estímulo para ele. Então, é isso que a gente acredita, né? Que hoje a gente, de alguma forma, foi estimulado um dia para fazer alguma coisa, como a gente busca também, através desse aprendizado, repassar isso para frente. Então... porque assim, ó, também, às vezes, isso é um pouco delicado, porque às vezes a gente tem uma fala, um olhar, dizendo, o adolescente não sai do celular ou tá sempre ali. Mas às vezes é preciso identificar que ali existe uma paixão, né? Que de repente aquele adolescente, ele não está ali naquele mundo da internet ou da tecnologia, acessando bobagem, vamos dizer assim, que às vezes pode ser o pensamento das pessoas mais pais, preocupados, avós, normal, né? Mas às vezes ali pode ter um pequeno gênio, né? Uma pessoa com uma paixão enorme. Então tem que ter esse olhar também, como a tua mãe teve, Sim. Né? Foi lá e botou o computador dentro de casa, porque o menino não está dentro de casa. É uma sacada mesmo, né? Porque de repente ali tem uma paixão. Hoje a gente sabe também que o desenvolvimento de games, criação de games, é também uma baita de um caminho profissional, né? Exato, eu acho que tudo hoje, né, Joé, assim, a gente tem que... Porque tem games para tudo, né, Ed? Exato. Tem o jogo, como também um software, como também um prêmio que a gente vence, eles nada mais são do que um estímulo a vencer em alguma coisa, né? Todo mundo busca sempre, em algum momento, assim, não, eu quero ser o melhor naquilo, eu quero ser reconhecido por aquilo. Mesmo que em determinado momento eu não saiba que é isso, mas futuramente, e as coisas elas vão se consolidando, e se, né, o caminho for aquele mesmo, ela vai te apresentando como um estímulo para tu andar. Então, o game, o que é? Um estímulo a ganhar. Também, claro, o meio, tu achar as alternativas, tu achar o que ninguém achou, isso é muito bom. No próprio prêmio de matemática, né, é um estímulo à pessoa a desenvolver o pensamento racional lógico. Ou seja, ela vai entender que para as coisas acontecerem existe um roteiro, um caminho, uma conta para fechar lá no final, ela tem que ter passado por um caminho, né? Como também um software. Tudo isso eu encaro como jogo. Quando era pequeno ali, né, eu tinha um videogame, eu gostava muito, ficava muito vidrado no videogame, porque aquilo me estimulava a chegar onde poucos conseguiam chegar, aquilo era legal. Da mesma forma, o software, né? Quando eu comecei a desenvolver, a gente foi para o computador também jogando um pouco. Mas depois eu comecei a gostar de algumas coisas que eu via aqueles tipos de sistema e via assim, bom, é uma coisa difícil, eu quero fazer. Então, esse desafio, começou lá atrás, com coisinhas pequenas, foi aumentando, como hoje os desafios também são maiores, né? Um projeto, às vezes, que a gente faz, que a gente considera grande, depois ele já não é mais tão grande assim, porque a gente pegou maiores. Então, esse estímulo, ele começa sempre desde pequeno, de pequeno que eu digo, um sonho pequeno, ele vai aumentando. Então, é isso que a gente acredita, que eu acredito, né? A pessoa ela vai se apaixonando por aquilo que ela vai se tornando e de alguma forma que ela vai se tornando, ela vai crescendo dentro daquilo. E vai se tornando aquilo, né? No prêmio da CIVA, primeira etapa, os alunos receberam as provas na escola. Exato, receberam as provas lacradas na escola, né? Foram 600 provas. E se inscrevia, não era obrigado a participar. Os alunos que quisessem participavam. Exato. E essas provas elas foram entregues para os professores e eles aplicaram essas provas instantaneamente, num dia específico. E dessas provas elas foram feitas
depois foram recolhidas, né? Foram 2 horas de prova, foram recolhidas e feitas uma avaliação pelo professor Gustavo, que é do UFC de Sombrio, e de todas as avaliações saíram 51 classificados. Que desses 51 classificados, a próxima prova deles para prova do prêmio, né, teoricamente, vai acontecer agora no sábado, dia 3, às 8h30 da manhã na ACIVA. 51 alunos. 51 alunos que... Sairão 3. Sairão 3, isso. Então, essa premiação vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de outubro, que vai ser no FAN, Fórum ACIVA de Network. E essa premiação vai ser em dinheiro para os primeiros colocados, né? E alguns prêmios também que a gente está buscando aí, para estimular realmente cada vez mais. Então, isso vai acontecer bacana, né? No FAN. Isso que mesmo. Legal. Ai, tem fã mesmo. Agora voltou tudo, né? Graças a Deus. As meninas lá da CIVA também, do núcleo das mulheres, estiveram aqui, né? Vai ter os 120 dias de gestão agora. Eu vou aproveitar esse gancho, Edio, e te perguntar, assim, como empresário, como empreendedor, como é que tu vês a importância, né, de um empresário fazer parte da CIVA, estar ali atuante, que benefícios isso traz para ele como empresário, né, e para a sociedade? A CIVA hoje é uma voz do empresariado na região, né? Então, para quem tem alguma dor ou também precisa fazer alguma ponte e também buscar alguma alternativa para alguma situação que tem encontrado, a CIVA é um lugar para trocar essas ideias, para colocar as situações e a gente interagir, né? Hoje, quando a gente tem algum pleito, é baseado sempre nas dores dos associados, né? Ou também das questões que a gente considera que são importantes para a cidade. Então, dentro dessa visão, a CIVA ela se coloca como ente que faz essa frente, né? Então, quanto mais a gente conseguir ouvir e interagir com os empresários da sociedade, da região aqui de Araranguá, mais a gente vai conseguir também ouvir boas ideias, mais a gente vai conseguir interagir, trocar experiências e daquilo a gente conseguir desenvolver um pouco mais a nossa região, os nossos negócios, porque é isso que a gente precisa hoje, né? A gente sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, a gente consegue nos ajudar num sentido de apoio entre sugestões, entre dores e soluções ali, para que as coisas realmente aconteçam. Então, claro, é uma entidade social, ou seja, a gente representa, além da classe empresarial, também uma opinião social sobre algumas questões, e isso a gente, dentro desses pleitos, por exemplo, né, a pavimentação da BR-285, né, que foi uma das frentes também da CIVA. Hoje, esse resultado vem pelo lado social e a gente está também encabeçando como a CIVA, como a própria vinda da UFSC na época, né? Um dos pleitos era realmente que a gente pudesse também trazer um curso de medicina. Ou seja, além do lado empresarial, o lado social é muito importante. Então, essa dedicação ajuda, realmente faz com que as coisas aconteçam na sociedade sem que tu precise estar 100% ou vinculado a um partido ou algo nesse sentido, assim. É uma entidade social, né? E o associativismo é fantástico, né? Eu acho incrível. Isso, na realidade, assim, como o próprio nome diz, né? É uma troca muito rica, né? Exato. Cabe lembrar também que, assim, né, a CIVA, ela como diz, é uma entidade voluntária, né? Ou seja, todos que estão ali não têm remuneração, mas realmente tem um propósito de poder contribuir, né? A gente se dedica para ver as coisas realmente acontecerem, como acontece, né? Tendo essa parceria sempre com as outras associações, com Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, a gente poder participar, colaborar, né, e também cobrar quando algumas coisas a gente acredita que poderiam estar num outro patamar, a gente pode também, a gente atua nesse sentido, então esse é o objetivo, conseguir se representar ali. A estrutura da CIVA, né, a estrutura física tá muito legal, oportuniza também, né, para a sociedade um espaço bacana para a realização de eventos. Agora, falando em fã, fiquei curiosa, não tem nenhum spoilerzinho assim para dar pra gente? Quem é que vem? Então, nesse ano... A gente pergunta, né? Michael não, a gente não vai ganhar. Perfeito. Assim, a gente sempre busca, num ano após o outro, subir a barra, né? A gente gosta de falar que se o fã hoje causa, né, uma experiência, exato, né? Quem vai no fã, daí quem vem ano que vem. Isso, e sendo melhor a cada ano, a gente sempre queria aquela experiência, né? Eu quero ir no ano que vem. E ano passado tava muito bom, né? Tava, exato. Nomes, né?
Veio o Giovanni, né, do vôlei, veio o André Siqueira, da RD, e também um bate-papo com os empresários ali, Nossa, o André Siqueira foi fantástico. Foi. Na área de tecnologia e métrica de marketing, ele é muito bom, né? Então, assim, esse ano a gente quer realmente tentar subir um pouco mais a barra ainda. Né? A gente já tem um contrato fechado com a Camila Farani, que ela é uma das maiores influencers na área de empreendedorismo e também liderança feminina no país. Ela fazia parte do Shark Tank, né, que é aquele programa em que as pessoas tinham as ideias e os empresários avaliavam e, de alguma forma, conseguiriam, eu quero ser sócio desse projeto, né? Eles podem se condicionar naquela opção. Então, ela é uma referência, hoje ela tem milhões de seguidores ali nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Ela é a maior influencer no LinkedIn nesse segmento. Então, a gente vai conseguir trazer ela agora para o fã como uma atração principal. E a gente também está buscando ali outras atrações que daí a gente vai divulgando ao longo do tempo, que são nomes relevantes no estado e no país, para que a gente consiga dar mais aquele gostinho, né? Ó, aquela pessoa que está lá na frente, ela também é de carne e osso, ela também teve dores e ela também se estimulou como ela também está estimulando agora. Esse é o nosso objetivo, fazer com que ano após ano a gente traga esse engajamento da nossa sociedade para o lado do empreendedorismo. E gente, quem nunca foi no fã, olha, não perca essa oportunidade, né? É aberto, não precisa ser associado da CIVA, né? É aberto ao público e tal. A gente vai falar bastante sobre o funk até outubro. Tem a data já? Sim, vai ser no dia 18 e 19, o evento de workshops, né? E a questão do networking ali, o fórum de negócios vai acontecer no dia 20. Daí esse é com inscrições limitadas. Sim. Né? Mas é para o pessoal realmente interagir, fazer network. Fazer negócio. E fazer negócio. Que é o objetivo, né? O Gregory está dizendo aqui, oi Gregory, tudo bem? Teve um rapaz aqui de Araranguá que entrou para a Forbes como criador de mapa para jogos. Não sei quem é. Legal, também não... Manda aí o contato pra gente, bater um papo com ele. Anderson Paulino Perraro, um abraço ao amigo Ed e parabéns pela história da Cisdado. O Júnior é um cara diferenciado e muito colaborativo nas entidades e para as causas da nossa cidade, merecedor desse sucesso, concordo contigo. Pardal sempre aqui, né, dando queridão. Uma última que me ocorreu agora aqui, eu vou aproveitar que o Edio está aqui. Edio, o que é o tal do metaverso? E como é que isso vai mudar a vida da gente? Então, João, o que acontece? O metaverso, não sei se vocês já viram algum jogo online que o pessoal interage dentro daquele jogo e conversa uns com os outros. Né? Eu até esses dias me surpreendi até com meu filho, eu estava jogando o Roblox, um outro jogo online, que ele estava conversando até com a prima dele. Onde é que tu tá, prima? Aquele negócio. E eu assim, bom, fiquei até um pouco surpreso como ele, um menino de 5 anos, estava jogando e tinha outros também naquele momento, né? Ele baixou e e foi naquele momento. O que é o metaverso? É justamente isso. É um universo que é além do físico, né? Que ali tu pode interagir, conversar com outras pessoas. E nesse mundo ele cria oportunidades também, além de tu se relacionar, de aprender e contribuir para algum fim. A área de medicina, por exemplo, eles estão utilizando o metaverso para fazer cirurgias virtuais, para que tu consiga te treinar mais sem criar um risco para a vida do outro. Ou seja, tu vai vir mais preparado para a realidade dos fatos ali, né? Então, tu consegue simular N situações e como tu vai atuar em cima delas. É meio que um planejamento mental, uma prévia, né? Como também... eu acho que foi um dos grandes artistas do mundo, fez um show online e várias pessoas foram naquele show, pagaram o ingresso para estar naquele show. Ou seja, é um mundo virtual que tu pode escolher tua roupa, que tu pode comprar tua roupa, pode comprar alguns apetrechos, algumas coisas ali que tu pode estar utilizando. E também, se através dessas compras, tu pode criar tua identidade virtual. Então, isso está fazendo com que as pessoas se interajam no mundo. Até eu entrei outro dia numa metaverso, conheci gente da Itália, da França, outras regiões ali, porque ali tu aproxima todo mundo de uma forma virtual. Claro, na rede social isso acontece, mas por meio de foto, por meio disso, por meio daquilo. Ali é uma interação, é um processo. A própria Samsung comprou uma área dentro do Decentraland, que é um metaverso, e lá ela colocou uma loja da Samsung.
Então, para quê? Para fortalecimento de marca, para mostrar que eles estão se posicionando de uma forma com esse novo conceito. Mas o grande ponto, eu vejo hoje, a curto prazo, no metaverso, é a questão dessa formação, né? Tanto para todos os segmentos, tanto medicina, quanto direito, quanto qualquer outro segmentos assim, isso tudo vai servir como uma forma de treinar e também tu interagir mais. A gente vai ver a médio e longo prazo, talvez isso com um pouco mais... É uma rede social. Por isso que o próprio Google... O Google não, mas a Meta, se criou Meta agora, né? Tá estimulando muito isso. É uma nova rede social que vai pegar, né, as pessoas numa faixa um pouco mais recente, que depois a gente vai ter que se adaptar. Como foi o Orkut na época. Nós estamos sempre correndo atrás. Como teve o Orkut, depois do Orkut veio o Facebook. Agora, né, a Meta está virando meio que um conglomerado de redes sociais aí, que depois o metaverso vai ser o nosso próximo passo aí de realidade nossa. De onde é que nós vamos parar? Daqui uns dias a gente não vai mais existir. Né? Mas eu vejo assim, Vilma, tem uma questão que eu acho que assusta ou tu, já que é a tua área, assim, tu acha tudo, não, tá no fluxo, é isso aí mesmo. Eu não me assusto porque, assim, se tu vê desde o início da sociedade civilizada organizada até hoje, o que mudou de lá para cá? Foram os canais. O canal, há um tempo atrás, era um jornal, depois virou um celular. Há um tempo, antes do jornal também, eram as comunicações em praça pública, lá quando era, né? A pessoa ia lá pro meio da praça e falava as coisas. Ou seja... Ontem ainda comentei, o rádio, né? O rádio era um WhatsApp. Para quem trabalhou em rádio anos atrás, a gente mandava recado pelo WhatsApp, pelo rádio, né? A comunidade aí da vila não sei o quê, vai ter churrasco, vai ter festa na igreja domingo. Era assim, eu brinco que era o WhatsApp da época, né? Porque era o que a gente tinha, né? Perfeito, e é exatamente isso. Então, os canais, eles mudam. O que não muda são, né, as pessoas. Todo mundo tem suas dores, os seus anseios, e a rede social, como os canais de comunicação, como eles mudam, eles são para refletir isso, né? Para, de alguma forma, a gente conseguir se comunicar. Então, isso vai mudar sempre. Eu acho, na minha opinião, os canais eles vão se refinando, às vezes não é mais de um jeito tecnológico, outros... agora, há um tempo atrás, fazer um videozinho numa rede social de uma forma informal era feio. Hoje é normal. Hoje se é de né, se é num contexto... É preferencial informal, que tu faça assim, né? Mas informal, a linguagem vai mudando, né? Então, é isso que eu penso. Ao longo do tempo, as coisas, elas... Por mais que a gente olhe, meu Deus, isso não vai ter fim. Não, mas acho que as coisas, elas não vão ter fim mesmo, mas a gente tem que entender que isso serve ao ser humano, serve a nós, assim. Por isso que eu não me assusto. Hoje eu tenho claro que tudo são canais. E essa passagem, ela é necessária para criar novas experiências, novos mercados, novos negócios, assim, sabe? E a gente tem que correr atrás, né? A gente que lute, né? O povo mais velhinho. Porque as crianças e os jovens aí já chegam dominando tudo. Ed, adorei nosso bate-papo. O torneio lá de sábado, o pessoal não pode assistir nada, né? Certamente eles vão ficar isoladinhos ali numa sala bem concentrados, né? Exato. O objetivo ali é dar a melhor condição para que eles consigam ter o melhor resultado, né? E quando é que eles vão saber o resultado? Vai ser no fã. Só no fã que eles vão saber? Ai, que agonia, gente, que judiaria! Porque a gente precisa criar um momento, né? De ela realmente ser celebrada. Eu achei que no fã eles iam ganhar a premiação, mas já iam saber antes. Mas que judiaria, né? Ficar nessa agonia até o dia 18. Ai, mas que legal. Parabéns aí à Siva, né, ao Sasso, a todo o pessoal da Siva, toda a equipe. Obrigada a tua presença aqui. Bom, aproveitei, né, o Ed, para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia. Vamos marcar uma hora para te vir falar mais sobre o metaverso aí pra gente aprender, né, gente? Porque temos que correr para acompanhar, porque senão a gente fica para trás e não dá. Hoje não dá. Não dá para viver sem estar inserido nesse mundo, né, Ed? Exato. A gente é o nosso meio hoje de comunicação. Tem aí alguns dinossauros ainda aí que eu chamo, né? Tem um pessoal assim, e tá tudo certo, né? Ninguém é obrigado a ter uma rede social, mas a verdade é que quem quer estar aí no mundo tem que estar inserido, né? Que tem hoje que estar acompanhando. Né? Hoje a rede social ela é uma vitrine, né? Claro, hoje a gente tem a vitrine da loja, que é aquela, né, onde a gente passa na frente e vê. E a rede social, ela é como se fosse uma vitrine, né? Ela passa na nossa frente e a gente vê. Então, né, a gente estava falando há pouco ali sobre algumas situações que aconteceram
e que o pessoal já vi no Stories, vi na rede social, assim, ou seja, se a gente tivesse que passar na frente ou conversar com aquela pessoa, a gente dificilmente saberia daquela informação, mas Verdade. hoje, como está tudo ali, né? Tá tudo ali. É a nossa vitrine. Muito bem. Boa sorte aí aos alunos, estudem bastante e a gente estará lá no FAM acompanhando certamente. Obrigada, Edio, tudo de bom. Obrigado, Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, TV Sul também, pelo carinho e pelo convite. Imagina. Volte mais vezes. Vamos fazer o nosso rápido intervalinho para os nossos apoiadores e voltamos em seguidinha. Vamos trazer nossas dicas de decoração aí com o quadro que estreou na semana passada. Decore com a gente. Cecília já está lá a postos. Depois do intervalo a gente já traz aí dicas de decoração, como que a gente pode utilizar tapetes na nossa casa ou até no nosso ambiente comercial. Não sai daí, a gente já volta.